Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje quero falar sobre um assunto que já deveria estar na mente e na vida de cada pessoa que busca Deus. Isso é algo que deve fazer parte das nossas vidas e não pode faltar. Estou falando de orar, oração. Não tem como ter uma vida com Deus sem oração, sem falar com Ele. Deus muitas vezes só está esperando você falar com Ele para depois Ele agir. Deus não faz nada sem o nosso consentimento. Deus não muda a direção que você está indo, a não ser que você queira ou permita. Se você pedir para Ele mudar os seus caminhos, Ele vai mudar. Mas se você não pedir, seus caminhos continuarão sendo os mesmos. O salmista Davi entendia que a oração na vida dele era aquilo que fazia a diferença. Davi não saía para batalhas sem antes orar e pedir direção a Deus. E ele só ia depois que Deus falava com ele. Davi era homem de oração. Ouçam esta oração de Davi. Salmos, capítulo 140, versículos do 1 ao 4. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e todos os dias provocam guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está nos seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. A oração que Davi fez foi uma oração de proteção. Uma oração que todos nós deveríamos fazer antes de sair de casa, antes de ir a qualquer lugar. Tem pessoas que saem de casa e às vezes no meio do caminho acontece alguma coisa. Mas pergunto, será que essas pessoas oraram antes de sair de casa? Antes de ir viajar? Será que elas pediram a proteção de Deus? Tem muitas pessoas que acham o seguinte, que por estar indo para a igreja estão livres de todo mal, que não precisam mais orar. Que o diabo não pode tocar na vida delas e que nada de mal vai acontecer. Aí não oram, não leem a Bíblia, não se fortalecem e ainda dão brechas para o inimigo. Aí quando algo ruim acontece, ainda querem dizer que o culpado foi Deus que deixou acontecer. Então, vamos refletir. Davi era um homem fiel a Deus, não era? Era um homem que buscava a presença de Deus e era um homem segundo o coração de Deus. Então, podemos dizer que Davi não precisava orar mais, não é verdade? Claro que não. Davi orava e pedia para Deus o livrar dos seus inimigos. Todas as vezes que ele saía em batalha, ele orava. Se ele saísse para a batalha todos os dias Davi orava. Então, todos os dias temos que pedir a proteção de Deus. Todos os dias temos que orar e falar com Ele para nos livrar do mal, da inveja, daquilo que os inimigos tentam e intentam contra nós. Pedir para Ele estar na nossa frente. Se você não tem o hábito de orar, quando vai sair de casa, para ir a qualquer lugar, passe a fazer isso, não só para sair de casa, mas para todas as coisas. Coloque tudo diante de Deus. Estamos vivendo dias cada vez mais violentos. Pessoas matando outras por causa de um celular, por causa de uma carteira de dinheiro, por causa, às vezes, de pequenas coisas. Aí você pode pensar assim, mas se eu não orar, Deus não vai tomar conta de mim? Sim, Ele vai continuar tomando conta, mas às vezes Deus permite que algo aconteça para que você acorde, desperte, para que você veja onde você está errando. O erro muitas vezes está na falta de oração, na falta de colocar diante de Deus a sua vida, a sua casa, o seu trabalho. Sabe por que Davi orava? Porque Davi entendia que se ele saísse para uma batalha, mesmo estando na presença de Deus, ele precisava que Deus fosse na frente já dando a vitória. Davi demonstrava dependência de Deus. E nós também precisamos demonstrar essa dependência. Temos que ser dependentes de Deus. Davi orava. Davi não só orava, mas pedia para Deus ouvir a sua oração. Salmos capítulo 4, versículo 1. Prestem atenção neste versículo. Responde-me quando clamo a Ti, ó Deus, que me faz justiça. Livra-me da minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Davi pedia isso. Senhor, ouve a minha oração. Se precisar pedir para Deus ouvir a sua oração, peça.
Se precisar chorar diante dele, chore. Se precisar clamar, clame, mas não deixe de orar. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele orava. Ele separava tempo para falar com Deus. Separe mais tempo para falar com Deus. E você verá que as suas orações serão respondidas. Pare com isso. Pare de achar que você já está na presença de Deus, que você já está buscando, que você já está indo para a igreja, que você não precisa falar com Deus. A oração é o nosso momento de comunhão com o nosso Pai. É o momento em que você está falando de pai para filho ou de filho para pai. É o momento em que você está colocando diante de Deus as suas petições, que você está demonstrando ser dependente dele. E nós precisamos o tempo todo ser dependentes do Senhor. Se está saindo de casa para ir trabalhar, ou para ir ao médico, ou para ir a qualquer lugar para uma viagem, ore, peça proteção. Se está indo fazer algo relacionado ao trabalho, ore também, coloque diante do Senhor a sua causa. Se está indo para uma batalha judicial na justiça, lá no fórum, ore, fale com Deus: Senhor, eu estou apresentando a minha causa ao Senhor, que o Senhor seja o justo juiz. Mas sempre ore, fale com Deus, coloque diante dele as suas petições, e eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por nos mostrar a importância da oração. Muitas pessoas, às vezes, acontecem coisas na vida delas e elas depois ficam murmurando e reclamando porque isso aconteceu. Mas elas não lembram de orar. Elas não falam com o Senhor, não colocam a vida delas, a vida da família delas diante do Senhor. Apenas falam de vez em quando com o Senhor. Temos que falar com o Senhor todos os dias. Temos que ter momentos de comunhão com o Senhor todos os dias. Temos que demonstrar intimidade com o Senhor. O Senhor quer essa intimidade conosco e nós precisamos disso. Nós precisamos estar mais atentos à sua voz. Precisamos estar ali chorando, se for preciso, diante do Senhor, falando com o Senhor, colocando as nossas petições, colocando diante do Senhor tudo aquilo que precisamos e necessitamos. E o Senhor que está no céu vai ouvir as nossas orações e vai se compadecer. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que o Senhor ouve a oração dos seus justos e que o Senhor já começa, desde já, a mover céus e terra para que o milagre aconteça na vida dessa pessoa. Só que muitas pessoas desistem no meio do caminho, param e esquecem de continuar orando. Daniel orou e levou 21 dias a resposta dele, mas a resposta só chegou porque ele continuou firme. Então, meu Deus, pedimos ao Senhor, nos dê esse espírito de firmeza, que possamos orar pedindo até uma resposta e possamos ser pacientes para poder esperar a resposta chegar. Pai, nós te pedimos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aqueles que precisam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.